Boa noite a todos e a todas. Na aula da semana passada, nós lemos o segundo capítulo do Mahabharata, que trata do surgimento dos 5 irmãos Pândavas. Após a maldição que recaiu sobre o rei Pându, por ele ter disparado flechas em um eremita e sua esposa, que mantinham relações sexuais metamorfoseados em servos, o rei caiu na mais profunda tristeza, pois recebeu como pena ser morto ele também, caso fizesse sexo com alguma de suas esposas. Para um rei que tinha a obrigação de deixar um herdeiro para o trono e também honrar os seus antepassados, para que eles não decaíssem dos planos celestiais para os reinos inferiores, em outras dimensões, esta era a pior maldição possível. Na cosmologia védica, costuma-se falar em 3 mundos, ou seja, os planetas celestiais, os planetas do mundo infernal e a Terra, né, que é um mundo intermediário. Agora, dentro desses 3 mundos, os Vedas falam em um número quase infinito, né, de planetas. E todos esses planetas seriam habitados, ainda que por formas de vida que não podem ser observadas por nós. Por exemplo, os hindus acreditam que o Sol possui um deus, né, um semideus, chamado Surya, que é o governante do Sol. E que no Sol há uma sociedade formada por seres que têm um corpo ígneo e, portanto, não podem ser observados por nós. Escapam completamente à nossa percepção. Então, não apenas há diferentes mundos, como diferentes formas de vida. Muitas delas não podem ser observadas pelos nossos sentidos, ou compreendida pela nossa mente, até porque a nossa compreensão de tempo, espaço, movimento, energia, matéria, são concepções que dizem respeito a este mundo. Mas em outro mundo, a ideia de tempo pode ser completamente diferente, como a ideia de espaço, de movimento, de energia, de matéria. Pois bem, e nesses quase infinitos mundos, há os planetas celestiais, que são governados pelos semideuses. Então, Surya governa o Sol, Chandra governa a Lua, Indra tem o seu mundo, e assim por diante, né? Todos os semideuses, cada um governa um mundo. E acima de todos os planetas dos semideuses estaria a morada, né, do divino, né? A habitação de Vishnu, ou Krishna, que é considerado a divindade, o único Deus, de fato, né? Segundo os Vaishnavas. Os Shivaitas vão dizer, né, que é Shiva, e os Shaktas vão dizer que é Kali. Mas, de todo modo, todos os hindus pensam que há um Deus, ou deusa, e 33 milhões de semideuses, que estão espalhados nesses planetas celestiais. E há os mundos infernais, por exemplo, o Patala, ou Patala Loka. Como que surge a vida nesses planetas?
de acordo com o nosso karma, sobretudo com o último pensamento que nós temos no momento da morte. Então, se no momento da morte eu estou com muita raiva, eu vou renascer como um demônio. Se eu sinto medo, eu vou renascer como um animal. Se eu sinto raiva, medo, cobiça, apego a bens materiais, eu vou renascer como um espírito faminto, um fantasma faminto, né? Se eu tenho pensamentos bondosos, eu posso renascer no mundo dos devas, né, dos semideuses. Se eu tenho inveja, eu vou renascer no mundo dos asuras. Os asuras têm quase todas as capacidades que os devas. Eles também são seres semidivinos. Só que eles têm muita inveja dos devas, e eles ficam o tempo todo guerreando contra os devas por causa da sua inveja. E se nós praticamos boas ações, né, kármicas nesta vida, que nos capacitam, né, a merecer um corpo humano em outra encarnação, aí nós renascemos na Terra. Bom, de um modo muito resumido, essa é a cosmologia védica, que tem a ver, né, com o nosso karma. Ou seja, eu vou renascer não apenas num tipo de corpo, conforme o meu último pensamento, mas esse último pensamento e todo o karma acumulado também vão definir em qual planeta eu vou morar. Se eu vou para um dos planos celestiais, né, onde os semideuses vivem centenas de milhares de anos e têm um prazer muito intenso, não me lembro em qual obra védica fala-se que se um semideus olhar para uma semideusa, em segundos, só de olhar para ela, os dois já têm um prazer tão intenso que é algo assim inimaginável. Então, no mundo celestial, você pode ter, né, orgasmos múltiplos, infinitos, né, quase que o tempo todo. Enquanto no reino de Patala Louca, né, o mundo dos demônios, aí você tem um sofrimento, né, além do imaginável. E o rei Pando está muito preocupado, porque, como nós falamos, né, na aula passada, os hindus praticam uma série de formas cerimoniais dedicadas aos antepassados. Assim como no shintoísmo japonês, no confucionismo chinês, também no hinduísmo existe a prática de se oferecer incenso, alimentos, orações aos antepassados, com o objetivo de que eles permaneçam onde estão, caso eles estejam num planeta celestial, ou evitar que eles caiam, né, de um plano superior para um plano inferior. Daí que todo homem indiano, né, sobretudo os homens, tem essa preocupação. Eu preciso ter um filho. Boa noite, Isadora. Eu preciso ter um ou mais filhos, porque depois que eu morrer, ele vai ter a função de rezar por mim e de rezar pelos outros antepassados da família e nos manter, né, em um plano mais elevado. Por que eu disse tudo isso? Sim, por causa do rei Pando, que ele está preocupado. Ele não vai ter um herdeiro, então o trono vai ficar vago,
Se o trono ficar vago, isso pode levar a uma guerra civil entre várias facções de uma mesma família. Bom, o que no Mahabharata inevitavelmente vai acontecer. E tem ainda essa questão dos ancestrais. Bom, continuando aqui na leitura, para aliviar o sofrimento do rei, a rainha Kunti revelou a seu marido que ela recebera de um yogi um mantra secreto que permitia a ela chamar qualquer um dos semideuses e fazer qualquer pedido a ele. Usando esse mantra e com a concordância do marido, a rainha Kunti invocou Dharma, o semideus da justiça, e pediu a ele que tivesse um filho com ela. Desse modo, nasceu Yudhishthira, o mais velho dos Pândavas, que mais tarde seria o rei do mundo. Nós já falamos, né, que a palavra Bharata quer dizer Índia, mas também quer dizer mundo. Depois, Kunti invocou o rei dos semideuses, Indra, que também governava a chuva e as tempestades. Com ele teve Arjuna, que seria o maior de todos os guerreiros. Querendo mais filhos, Pando pediu a Kunti que invocasse mais um semideus. E dessa vez ela chamou Vayu, que controlava o vento. E com ele teve Bhima, o mais forte de todos os homens da época. Depois, a pedido do rei Pando, Kunti ensinou o mantra, Depois, Kunti, a pedido do rei Pando, ensinou o mantra à sua segunda esposa, Madre, que invocou os Asvini, semideuses gêmeos. E com eles, ela teve 2 filhos, Nakula e Sahadeva. Se nós formos comparar a mitologia ou a religião hindu com a Yorubá, nós vamos encontrar várias semelhanças. Qual é a diferença entre mitologia e religião? Religião é aquilo que eu acredito que é de verdade, e mitologia é aquilo que eu acredito que é de mentira. Então, para os cristãos, né, e os judeus, tudo aquilo que está na Bíblia é verdade. Agora, tudo que está nos livros sagrados das outras tradições, aí é tudo mentira, tudo mitologia. Pois bem, se nós formos comparar a tradição hindu com a tradição iorubá, teremos várias semelhanças. Esses 33 milhões de semideuses que governam tudo no mundo material, eles são semelhantes aos orixás. Então, nós temos Xangô, que controla os trovões, Yansan, que controla a chuva, o raio, Ogum, que é o senhor dos metais, e assim por diante, né? Iemanjá governa o oceano, Oxum governa os rios, Nanã governa os pântanos e as lagoas de água escura. E, do mesmo modo, os devas controlam o vento, a chuva, o sol, a lua e todos os fenômenos da natureza. E não só isso. Se você piscar o olho, é porque tem um Deus que rege a piscadela de olho. Então, é muito semideus. Agora, na tradição iorubá, existe um Deus supremo, né? Que é Olorum, ou Olorum, ou Obalua. Não, estou misturando as bolas. Olorum ou Obalu. Nossa, que confusão!
Omulu, ou Obaluayê, é o orixá que controla da medicina. Ele é tanto responsável pelo surgimento de doenças, quanto pela cura de doenças. E, acima de todos, a Olorum, que tem um outro nome que agora me escapa, que seria o Deus Supremo e que não intervém no mundo. Ele deixa que os orixás administrem o mundo, enquanto ele fica, né, no plano mais elevado. Do mesmo modo, na tradição hindu, aos 33 milhões de semideuses, que regem tudo no mundo material, até o soluço, desde as montanhas até o soluço, e uma divindade absoluta, que aí depende da seita a que cada hindu pertence. Aí pode ser Vishnu, né, ou Krishna, ou Shiva, ou Kali, né, dependendo da escola devocional a qual cada devoto está ligado. Muito bem. Voltando ao texto. Não, nós acabamos a leitura, né? Então, quis fazer essa comparação entre a tradição hindu e a iorubá, que é bem mais próxima da nossa. Bom, quando nós lemos o Mahabharata, o Ramayana, nós nos vemos diante de fatos maravilhosos, né? Por exemplo, as Vimanas, citadas no Ramayana, que são máquinas voadoras, imaginadas 5.000 anos atrás. Só que uma Vimana é diferente de uma nave espacial, porque ela é tão grande que ela pode comportar uma cidade inteira. E ela é movida pela força da mente. Então, é algo assim, muito além do que qualquer coisa que Asimov ou Ray Bradbury, né, imaginaram. E no Mahabharata nós temos relatos como esse, né, de que a rainha Kunti invoca, né, os semideuses e consegue ter filhos com eles sem relações sexuais, apenas pela interação energética. Isso tudo é a história da carochinha. Bom, se a gente chegar para um judeu e falar para ele: olha, Moisés não abriu o Mar Vermelho, não. Isso é história da carochinha. Né? O judeu vai ficar bravo com a gente. Bom, já vai ficar bravo com a gente por muitos motivos, né? Se ele for sionista. Mas se a gente negar a veracidade das histórias do Antigo Testamento, como o dilúvio, a queda da muralha de Jericó, né, pelo soar das trombetas do exército de Josué, ou Abraão, né, e Arão transformando cajados em serpentes. Se a gente falar que tudo isso é fantasia, né, estaremos comprando briga, né, com os judeus. E se a gente chegar para os cristãos, né, e falarmos: olha, Cristo não ressuscitou no terceiro dia, não. Ele foi crucificado, morreu, apodreceu e ficou lá. Essa história de multiplicar pães e peixes é conto da carochinha. Onde já se viu nessa história das bodas de Caná, de você multiplicar o vinho e fazer com que o vinho não termine nunca, né? Multiplicar pães e peixes, ressuscitar morto, curar leproso, devolver visão para cego. Tudo isso é mitologia. Aí os cristãos vão ficar bravos com a gente. Então, é a mesma coisa em relação ao Mahabharata, ao Ramayana, ou a qualquer outro livro, né, sagrado, que é considerado uma escritura revelada pelos seus devotos e considerado ficção por aqueles que não comungam com as mesmas crenças. Então, para nós, Mahabharata, o Ramayana, podem parecer obras de fantasia, né? Mitologia, ficção, mas para os hindus são relatos históricos. Eles acreditam, né, que esses eventos realmente aconteceram.
Mas o que eu queria falar mais era sobre o gênero do maravilhoso na literatura. Existe um livro do Tsevetan Todorov, né, chamado Introdução à Literatura Fantástica, em que ele vai distinguir a literatura fantástica do conto de terror, do realismo mágico, da ficção científica e daquilo que ele chama de maravilhoso. Então, um relato fantástico é aquele que permite duas interpretações. Uma sobrenatural e outra verossímil. Por exemplo, na Queda da Casa de Usher, de Edgar Allan Poe. Acredito que todos conhecem esse conto. Qual é a interpretação sobrenatural? Usher enterrou a irmã ainda viva. Ela já estava quase louca quando foi presa no caixão. E ela morre sufocada. No entanto, a sua loucura e a raiva que ela tinha do irmão fizeram com que ela recuperasse a vida. Com uma força sobre-humana, ela conseguiu abrir o caixão, sair de lá, perseguir o irmão, estrangulá-lo, e como a energia da família Usher era extremamente negativa, acontece um incêndio e o castelo é consumido pelas chamas. Então, aí temos uma explicação pelo sobrenatural. Temos a ressurreição de uma morta e temos essa energia negativa acumulada por gerações e gerações, né, da mesma família, que acaba levando a esse desastre. Mas também podemos pensar numa hipótese verossímil. Roderick Usher viu a irmã estendida no chão ou no leito, ela teve um ataque de catalepsia, e ele acredita que a irmã estava morta. Então, ele resolve sepultá-la. Só que ele não fechou bem o caixão. E a irmã, que já estava meio louca, se recupera do estado de catalepsia, e como o caixão não estava bem fechado, ela consegue sair. Aí ela vai atrás do irmão com raiva, né? Que história é essa de me enterrar viva? Luta com ele, tenta estrangulá-lo. Enquanto isso, ela derruba uma vela ou um candelabro. Aí o fogo começa a queimar a cortina. E a partir do incêndio na cortina, as chamas se propagam pela casa e ela é toda devastada no incêndio. Tanto uma leitura quanto a outra são pertinentes. Nós podemos ler A Queda da Casa de Usher dessas duas formas. Esse é um conto fantástico, segundo Todorov, porque aqui a história oscila entre o sobrenatural e o verossímil. Outra coisa é o conto de terror, onde nós estamos diante do sobrenatural puro. São vampiros, fantasmas, monstros, múmias, lobisomens, enfim. É o reino do sobrenatural. Já a ficção científica é aquele gênero em que você pensa em futuros possíveis a partir de hipóteses científicas. Júlio Verne, por exemplo, mais de 100 anos atrás,
pensou num submarino, numa viagem à Lua, numa viagem de balão pelo mundo e várias outras coisas que depois aconteceram. Muito tempo depois aconteceram. H.G. Wells também é situado na ficção científica, embora as hipóteses que ele tenha levantado até hoje não tenham se demonstrado possíveis. Ele imaginou, por exemplo, um homem invisível. Existe alguma impossibilidade de que, em alguma época, se consiga fazer, né, um soro de invisibilidade? Acredito que não. Não sei se um dia haverá, né, esse tipo de coisa, mas não podemos nem afirmar, nem negar essa possibilidade. Então, continua como hipótese, embora uma hipótese remota, improvável e que nós não vislumbramos. Ele também pensou num tipo de ser vivo híbrido entre o animal e o ser humano, né, na ilha do Dr. Moreau. Também é algo que, até o momento, nunca vimos. Ele escreveu ainda A Máquina do Tempo, A Guerra dos Mundos. Enfim, ele lançou várias hipóteses a partir de informações científicas, mas de coisas que não aconteceram. De todo modo, tanto Júlio Verne quanto H.G. Wells partiram da ciência ou de especulações científicas para criarem as suas histórias. Realismo mágico é outra coisa. É quando você faz uma alegoria política, sobretudo da América Latina, usando para isso elementos do maravilhoso. Ou seja, quando o Garcia Marques, nos 100 Anos de Solidão, faz com que cresça um rabo de animal, né, uma cauda de animal, numa mulher, esse é um elemento do maravilhoso. Vamos entender o maravilhoso como aquilo que não existe, é fruto da imaginação. Porém, no caso do Gabriel Garcia Marques, do Júlio Cortázar e outros autores, o maravilhoso é usado como alegoria para a crítica política às ditaduras, né, dos anos 60 e 70. Então, o realismo mágico, ou realismo maravilhoso, é alegoria política. E, por fim, nós temos o maravilhoso como gênero literário. Aí podemos pensar nas Mil e Uma Noites, por exemplo. E deixando de lado o aspecto religioso, a Bíblia, o Mahabharata, o Ramayana, e vários outros textos que contam histórias com eventos que contrariam todas as nossas crenças e todo o nosso conhecimento científico e tudo aquilo que nós podemos imaginar em relação àquelas categorias que eu falei antes, né? Tempo, espaço, movimento, energia, né? Matéria. Nós podemos, com as informações científicas de hoje, definir o que é tempo, definir o que é espaço, definir o que é matéria. Agora, quando nos deparamos com um relato em que um sujeito carregando um bastão consegue abrir o Mar Vermelho e separá-lo em dois, é impossível nós concebermos isso
a partir do nosso conhecimento da realidade. Então, esse é um acontecimento maravilhoso. Ou ainda, se pensarmos numa árvore em chamas que fala, que é o caso da sarça ardente, né, que conversou com Moisés. Imaginem a situação, né? Você está andando num bosque, num parque, numa floresta, sei lá, aí, de repente, você vê uma árvore pegando fogo e essa árvore começa a falar com você. É algo, assim, bastante surrealista, né? Não, surrealista não é o termo correto, tecnicamente. É algo maravilhoso. Da mesma forma, quando a rainha Conte chama os semideuses para ter filhos com eles, este é um evento maravilhoso. Bom, eu planejava hoje ler o capítulo 2, só que eu acabei falando de um monte de outros assuntos, né? Mas eu vou iniciar a leitura do capítulo 2, aí continuamos na semana que vem. Aliás, capítulo 3. Os Pândavas vão para Hastinapura. Hastinapura hoje é conhecida como Nova Delhi, a capital da Índia. Em Hastinapura, Dhritarashtra realizou 5 sacrifícios com a riqueza que Pandu lhe confiara. Como Pandu, devido à sua situação, abandonou o trono e virou sannyasi, né, virou um asceta, o seu irmão mais velho, que era cego, Dhritarashtra, herda o reino e todas as riquezas. Ele deu caridade a centenas de milhares de brahmanas e satisfez os deuses com suas oferendas. Bom, os Vedas recomendam tanto sacrifícios aos semideuses para se obter benefícios materiais, quanto oferendas aos sacerdotes, né, aos brahmanas, porque isso gera bom karma. Embora o bom karma não nos liberte do samsara, ou seja, eu posso fazer doações para centenas de milhares de brahmanas. Aí eu acumulo um karma positivo enorme e depois que eu morro, eu renasço no planeta do deus Indra. Aí eu vivo centenas de milhares de anos, né, tendo relações sexuais, né, com um número incrível, né, de deusas da mais exuberante beleza, né? Só de olhar para a deusa, né, eu já tenho um orgasmo incalculável. Só que uma hora isso acaba. Aí a minha guirlanda de flores murcha, a minha pele começa a envelhecer, a suar, a transpirar muito. Aí os outros semideuses se afastam de mim, porque sabem que eu vou morrer. E como eu esgotei o meu bom karma, eu renasço como formiga, como pé de alface, ou qualquer outro ser, entre 8 milhões e 400 mil espécies, né, segundo a literatura védica. Bem, o reino desenvolvia-se de maneira formidável, e os cidadãos tinham tudo o que desejavam. Eles eram devotados à virtude, ao sacrifício e à verdade. Ou seja, eles eram governados pelo Dharma, pela justiça, sendo amorosos e afetuosos uns com os outros, eles cresceram em prosperidade. Hastinapura era como um oceano de numerosos palácios e mansões. Havia arcos de ouro e fontes de água cristalina por toda parte. Entre as amplas e pavimentadas estradas encontravam-se belos jardins, e o ar era permeado pela doce fragrância de árvores florígeras. O
O tropel dos cascos dos cavalos e o ruído das rodas das quadrigas misturavam-se com os barritos dos elefantes e o soar de búzios a anunciarem o começo de atividades sacrificiais. Os Vedas são divididos em várias partes. Tem a porção filosófica, onde estão os Upanishads, e a porção de sacrifícios, né, Karma Kanda, onde são descritos os sacrifícios aos vários semideuses em troca de benefícios materiais. Entoações sagradas, né, hinos védicos, proferidas pelos numerosos brahmanas, emanavam de templos altos e de arquitetura refinada, os quais agraciavam a cidade aos milhares. Hastinapura parecia a capital celeste de Indra, e a cada dia dezenas de reis feudais compareciam à cidade trazendo tributos. A história do Mahabharata é narrada em Treta Yuga, ou seja, a Idade do Bronze. Na cosmovisão védica, há 4 idades ou yugas. A Idade do Ouro, Satya Yuga, onde predomina a bondade e os seres humanos são semelhantes aos semideuses. Vivem muito tempo, são muito inteligentes, têm ótima memória, beleza, força, sabedoria. Depois vem Dvapara Yuga, a Idade da Prata, quando a ignorância se apresenta. Mas ela ainda é pequena, 25%. Ainda predomina a bondade. Depois vem Treta Yuga, que é a Idade do Bronze, em que a ignorância já é de 50%. Então, você tem um equilíbrio, né, entre o vício e a virtude, a sabedoria e a ignorância. Depois vem a era atual de Kali Yuga, onde o vício predomina sobre a virtude, a ignorância, né, sobre a sabedoria e a maldade sobre a bondade. E quase todos os seres humanos, né, segundo a literatura védica, são maus ou têm, né, um pezinho, né, no reino do inferno. O Mahabharata, ele é narrado ainda na Idade do Bronze, daí toda essa opulência que é citada aqui. Ou seja, mesmo na Idade do Bronze, ainda havia coisas maravilhosas. Depois, na Idade do Ferro, bom, a gente já conhece, né? Nos últimos 10.000 anos, a humanidade vive em Kali Yuga, que ainda vai durar mais de 100.000 anos. Bem, com a assistência de Bhishma, que era um brahmana, embora fosse um brahmana, um sacerdote, com conhecimento das artes militares, ou seja, ele era um brahmana e ao mesmo tempo um kshatriya, né? Era um sábio e um guerreiro. Com a assistência de Bhishma, Dhritarashtra reinava em nome de Pandu, como uma espécie de primeiro-ministro. Após ouvir sobre a maldição contra Pandu e seu subsequente afastamento, Dhritarashtra, nada obstante a cegueira, foi oficialmente estabelecido monarca. Ele pensava com tristeza em seu irmão e sentia imensamente sua falta, mas, em sua ausência, administrou completamente todos os afazeres estatais. Um dia, aconteceu de Vyasadeva. Vyasadeva é uma encarnação divina
que cumpriu a missão de escrever toda a literatura védica, ou seja, os 4 Vedas, o Vedanta Sutra, o Mahabharata, os Puranas e vários outros textos teriam sido escritos por ele. Então, aconteceu de Vyasadeva chegar faminto e sedento ao palácio de Dhritarashtra. Gandhari, né, a rainha, esposa de Dhritarashtra, atendeu suas necessidades com grande esmero. Era tradição, né, quando um brahmana chegava na casa de alguém, a primeira coisa que você fazia era lavar os pés do brahmana e depois oferecer a ele alimentos e doações. Vyasadeva ficou contente com a moça e a abençoou. Ele disse: em breve terás 100 filhos tão poderosos quanto teu esposo. No devido curso do tempo, Gandhari concebeu do esposo. Por 2 anos, ela carregou o embrião dentro de seu ventre, ficando mais ansiosa a cada dia de espera. Um dia, então, alcançaram-na as novas de que Kunti parira na floresta, e agora era mãe de um menininho tão refulgente quanto o sol da manhã. Movida pela frustração e pela ira diante de sua gestação excessivamente longa, ela golpeou violentamente sua barriga. Escutem só. Então, ela pariu uma dura massa de carne, a qual lembrava uma bola de ferro. Imaginem a cena. Quando suas enfermeiras informaram-lhe do natimorto, Gandhari viu-se deveras aflita e pensou em Vyasadeva e sua bênção. Imediatamente, o sábio apareceu diante dela e disse: o que fizeste? Gandhari contou-lhe como fora tomada pela inveja e pela frustração ao tomar conhecimento de que Kunti dera à luz Yudhishthira. Com lágrimas em seus olhos, ela disse: golpeei meu ventre e esse pedaço de carne foi expelido. Qual, então, foi o valor de tua bênção? Vyasadeva respondeu que suas palavras jamais se revelariam falsas. Ela solicitou aos criados que buscassem 101 potes cheios de ghee. Ghee é manteiga clarificada, que os hindus usam no lugar do óleo para ferver alimentos. Ele, então, pingou um pouco de água fria na bola de carne, a qual gradualmente se dividiu em 101 partes, cada uma do tamanho de um polegar. Estes foram colocados nos potes, os quais então foram selados e guardados em um local escondido. Vyasadeva instruiu que os potes deveriam ser abertos unicamente depois que outros 2 anos houvessem se passado. Terminado este proceder, Vyasadeva partiu para o seu ashram isolado nas montanhas. Depois que precisos 2 anos haviam transcorrido, os potes foram abertos um a um. Do primeiro veio uma criança que recebeu o nome de Duryodhana. No momento em que nasceu do pote, foram ouvidos zurros de asnos e crocitos de abutres. Quando nasceram os Pândavas, foram ouvidas vozes celestiais.
Mas quando nasceram os Kurus, ouviram-se zurros de asnos e crocitos de abutres, ou seja, presságios, né? Chacais uivavam e o vento soprou violentamente. Sem nenhuma causa aparente, incêndios se fizeram presentes por toda a cidade e espalharam-se furiosamente em todas as direções. O aterrorizado rei Dhritarashtra chamou pelos Brahmanas Bhishma, Vidura e outros ministros e conselheiros. Nessa época, os chátrias, a classe guerreira, governava, formava a casa real. Porém, os chátrias eram aconselhados pelos brahmanas, a classe dos sacerdotes, intelectuais e filósofos. Ouvindo isso, Vidura respondeu ao rei: quando estes agouros estão presentes no nascimento de uma criança, é certo que a criança exterminará sua dinastia. Nossa prosperidade e nosso futuro dependem de que abandones o recém-nascido. Não hesites, ó rei. Tens de te livrar dessa criança imediatamente. Vidura disse a Dhritarashtra que ele ainda teria 99 filhos. Não haveria nenhum pecado no abandono dessa criança, uma vez que as escrituras afirmam claramente que um indivíduo pode ser abandonado em prol da família. Com efeito, uma família pode ser abandonada em prol de uma vila em prol de uma cidade, e o próprio mundo em prol da alma. Dhritarashtra não seria capaz de aceitar o conselho de Vidura. Ele não poderia se livrar de seu filho. Ele balançou sua cabeça lentamente e nada respondeu. Olhando para a enfermeira que segurava o bebê, o rei acenou, indicando-lhe que deveria entregar a criança a Gandhari. Bhishma e Vidura se entreolharam, mas nada disseram. Dhritarashtra era o monarca. Sua decisão era final. Ao longo do mês seguinte, todos os potes foram abertos e o total de 100 garotos e uma menina nasceram. Todos os garotos traziam consigo sinais de que eram grandes guerreiros e governantes. O rei e a rainha regozijavam-se ante sua boa fortuna. Rejeitando os maus agouros, prosseguiram com a vida em Hastinapura, servidos por Bhishma e Vidura. Bem, esses sinais no corpo é uma outra tradição hindu, de que conforme o destino, né, de uma criança, um destino muito especial, ela poderia nascer com determinadas marcas no corpo. Assim, Buda, por exemplo, ele nasceu com 108 marcas no corpo que indicavam que ele seria um iluminado. Segundo a tradição budista, quando Siddhartha Gautama sai do ventre de sua mãe, ele já começa a andar, e por onde ele anda, nascem flores de lótus. Ele tem uma luz dourada em torno de si, e ele fala. E a primeira frase que Siddhartha Gautama diz é: este é o meu último nascimento. Imaginem a surpresa da mãe. E outra coisa que eu queria falar, bom, se o nascimento dos 5 Pandavas
já foi algo para lá de maravilhoso, né? O nascimento dos Curus foi ainda mais maravilhoso, né? No sentido de estranho, de inusitado, e também como gênero literário. Bem, por hoje nós ficamos por aqui e na semana que vem leremos o final do capítulo. Agradeço a todos e a todas e até a próxima semana.